Hello, enfermagem brasileira! Aqui quem fala é Kelly Rogers, eu sou enfermeira canadense que ajuda o enfermeiro e técnico de enfermagem a validar o seu diploma aqui nas terras geladas. Não tá sendo mais gelada não, gente, tá quente pra caramba hoje, eu tô até com o ar-condicionado ligado. Enfim, se você quiser saber de muito conteúdo de qualidade, é só colar aqui no meu canal que eu te falo tudinho. O que você precisa fazer? Dá aquela curtida marota no meu vídeo, dá aquela ativada no sininho para você não perder nenhum conteúdo de qualidade e comentar aqui embaixo se você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber sobre a minha vida. Eu vou falar sobre a minha vida pessoal e também vou dar dicas do processo de validação de diploma aqui na província de British Columbia, no Canadá. Então não percam, vou estar fazendo muitos vídeos assim, dirigindo, indo para o meu trabalho, para que vocês fiquem sabendo de tudo. É uma boa hora para a gente conversar, tá bom? Então, por enquanto, hoje eu vou estar fazendo um vídeo assim da minha vida pessoal. Eu vou falar para vocês como foi que eu, Kelly Rogers, com 33 anos, cheguei aqui no Canadá e aprendi a falar o inglês sozinha e Deus. Eu vou te contar tudinho como foi que eu fiz essa proeza. Então me aguarde. Aqui, gente, tá bem congestionado aqui, então tem que ser um pouco agressiva para poder sair da rua. Enfim, como foi que a Kelly Rogers aprendeu o inglês sozinha no Canadá? Então vou te contar tudinho. Eu, lá no Brasil, os meus pais, principalmente meu pai, gente, que calor que tá aqui, eu tô com o ar ligado. Principalmente meu pai sempre me falou que o inglês era importantíssimo na minha vida. Só que quando eu tava lá nos meus 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos de idade, eu não sabia, não tinha esse entendimento. Então, para mim, não era importante. É a mesma coisa que estudar história. Eu ficava chateada quando ele me falava, você tem que estudar história, geografia. Eu falei, para que eu quero saber de história de países que eu não conheço, que eu nem sei se eu vou conhecer? Geografia são matérias chatas. Para que eu quero estudar? Para que eu tenho que estudar inglês? Eu não estava pronta, eu não queria aprender. Então, qualquer curso que eu fosse, para mim não seria diferente, porque eu não estava pronta a aprender nada. Quem queria que eu aprendesse, no caso, foi os meus pais, principalmente o meu pai. Então, eu fiz vários cursos de inglês. Eu lembro que eu fiz Brasa, CCA, Wizard. Ai, gente, eram tantos que eu não vou conseguir lembrar todos os nomes. Mas todo mundo sabe como que os cursos de inglês funcionam no Brasil. É aquela 1h30 por dia, 3 horas por semana, caríssimo, e ali você acaba aprendendo quase nada, né? Você sai muito mal falando what's your name, how old are you, e é isso. Então, infelizmente, os cursos de inglês no Brasil, até os dias de hoje, são aqueles cursos que vão fazer que você pague 5, 10 anos de curso e você vai sair falando nem o portunhol, né? Um inglês português, porque você está aprendendo com nativos que falam português, que tem um accent, que também não tem problema, você consegue ainda aprender. Só que infelizmente os cursos de inglês no Brasil, eles são moldados para que você fique lá 5, 10 anos e infelizmente você sai sem falar a danada da língua. Olha, gente, tá vendo um carro de polícia lá batido. Aqui não é de polícia, é de trânsito. Todo mundo para. Todo mundo, os dois lados da rua param. A gente não
Tem muita educação aqui, graças a Deus. Enfim, os cursos de inglês no Brasil, que eu estou repetindo essa parte 10 milhões de vezes, eles são moldados não para te ensinar o inglês, mas sim fazer com que você fique lá 10 anos, 5 anos e infelizmente não saia falando inglês. Essa é a realidade. Espero que eles mudem essa mentalidade, porque a população brasileira infelizmente não fala inglês por conta disso. Na escola muito pouco e nos cursos de inglês quase nada, não muda muita coisa. Então eu fui uma delas, eu fui uma das que estudou inglês no Brasil, porém eu não falava. Eu achava que falava, até chegar aqui e ter aquele choque de realidade. Quando você fala com o nativo ele fala como eu falo em português, rápido, com os nossos, o idioma, a gente chama de como é que eu falo? Com as manhas, né? A gente fala cortando as palavras, não é assim que a gente fala em português. Você não fala você o tempo todo, você fala você vai. No Rio é C, em Minas é você, por aí vai. Então a gente tem as nossas expressões, né, regionais. E não é diferente nas outras línguas. Ninguém fala o inglês perfeito, ninguém fala o português perfeito. A gente tem aí as nossas manhas. E isso é normal e acontece em qualquer língua. Então, quando você chega aqui, que você vai falar com o nativo, você olha e fala, gente, eu não sei nada, eu não estou entendendo nada, eu não sei. Então, te dá uma tristeza, te dá um desespero, te dá tudo. Às vezes as pessoas, né, estão no Brasil e sempre falam assim, de repente ir aí para o Canadá para aprender a língua, talvez seja mais fácil porque você está falando com o nativo. Acredito que sim, porque aí você vai dormir e acordar falando inglês 24 horas. Mas a questão é, venha preparado para um choque de realidade que você vai ter, você vai passar. E isso pode te desanimar ou pode te impulsionar a estudar mais, porque você vai ver, realmente eu não sei nada, então é hora de botar para ferver. Porém, vivemos num mundo globalizado, onde você consegue, de qualquer lugar do mundo, sentado aí do Brasil, ou do Japão, ou da China, ou de qualquer lugar do mundo, sentar e conversar com o nativo se você quiser, porque tem grupos de estudos online, tem professores nativos que ensinam one-to-one online, tem até grupos de estudo, por exemplo, muitas pessoas querendo aprender o português e vocês querendo aprender o inglês, então vocês fazem essa troca. Então, hoje em dia é desculpa se você não quiser falar com o nativo em inglês, dado o conforto da sua casa. Então, quando eu cheguei aqui, foi aquele choque de realidade. Eu pensei, sentei, me desesperei sim, não vou mentir. Eu cheguei aqui com 33 anos. Falei, realmente eu não sei falar a língua, achei que eu soubesse, não sei. Então, eu tenho duas opções. Ou eu me enfrento à minha realidade, estudando, buscando conhecimento, pode ser sozinha, pode ser na escola, pode ser com a ajuda de profissional, eu não sei ainda. Ou eu vou voltar para o Brasil e eu vou estudar, sei lá, 2 anos, estudar. Ou vou voltar para o Brasil, para a minha realidade. Estudar no Brasil, eu não pensaria, isso não seria opção. Eu quis dizer que ou voltar para o Brasil e continuar na minha realidade de 2, 3 empregos, quase que de domingo a domingo. Então eu não queria isso, porque eu já tinha escolhido o Canadá como o meu país para viver, porque eu vim visitar em 2011 e eu sabia que eu queria viver aqui por conta da educação das pessoas, serem muito polite, quando a gente diz polite, muito educada, sabe? Eu quando eu vim aqui pela primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, que país é esse? A gente não vê isso em qualquer lugar. Então eu sabia que eu queria ficar no Canadá. Então a minha opção seria o quê? Estudar o inglês. Cheguei a me matricular numa escola, tá? Fiz por 3 meses, até porque quando eu vim, foi essa escola que me deu meio que a permissão de entrar no país novamente, que eu vim com a minha filha.
porque eu vim como turista, mas com uma carta de estudo para estudar 3 meses. Isso me deu entrada, não que me deu entrada, né? Porque você vem como turista, você vem como estudante, você vem como estudante. Mas quando você vem como turista e você tem uma carta de escola falando, olha, eu vou estudar, eu vou turistar, mas eu vou estudar 3 meses, pode. Então é uma opção. E eu fiz assim e estudei. Estudava na escola de 9 horas da manhã, se eu não me engano, até as 3 e pouca. Tinha a opção de ficar até as 5 e pouca, mas como eu tinha que pegar minha filha no colégio, 3 e pouca era o suficiente. E eram cursos extras, né, que eles colocavam. Muito bom, porque o professor só falava inglês. E aí, como é que você entendia se você não sabia inglês? Gente, simplesmente você acaba pegando o contexto, tá? Você vai no contexto, você vai entendendo ali uma coisa ou outra, você não entende tudo que ele fala, você não vai entender todas as palavras, você não vai escutar todos os sons, mas você vai entender o contexto. E aí, indo naquilo todo dia, eu fiz o curso 3 meses, consegui meu certificado, tudo bonitinho. Mas eu saí de lá sem falar inglês ainda. Então, o que estava acontecendo? Por quê? É muita gramática. É gramática o tempo todo. Então, a fala eu não tinha. E aí, o que eu fiz? Quando eu terminei esse curso, eu já tinha ali material, eu já tinha uma ideia de como estudar. Eu falei, não, agora eu vou estudar sozinha. Eu vou criar a minha metodologia, a minha rotina, o meu schedule, que eu vou estudar. Eu vou estudar de domingo a domingo. Esse era o meu plano. Eu boto a minha filha no colégio, eu faço as minhas coisas que eu tenho que fazer, eu vou separar uns horários do dia para estudar. Então eu separava, eu sabia que eu tinha que estudar 4 skills, que é 4 formas linguísticas, que é a parte da leitura, a fala, a escuta e a escrita. Então eu sabia que eu tinha que estudar esses 4 skills, foi isso que eu fazia. Eu separava esses 4 skills durante o dia. Eu via todos eles separados. Digamos que eu visse 30 minutos de listening, 30 minutos de reading e assim sucessivamente. E ali eu adaptava exercícios diversos ao meu estudo. Eu fazia sozinha, eu fiz tudo isso. Comprei um cadernozinho, um lapisinho, uma minha borrachinha. Fiz, olha, isso aqui eu vou seguir essa rotina aqui. Daqui a 3 meses eu quero atingir esse patamar. Então eu também colocava, eu planejava onde eu queria chegar. Eu não só estudava por estudar. Eu tinha um planejamento. 3 meses eu vou ter que estar já me comunicando com as pessoas, sabendo me ir na rua, pedir um café. Nem isso eu sabia, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu estava fazendo o curso, eu fui pedir um café no Tim Hortons. Aí eu queria um sleeve, que é uma proteção de papel, mas tipo uma cartolina, que a gente bota no copo assim, porque o café é muito quente, para não machucar, não queimar a mão. Eu não sabia pedir isso. Também é muito, né, vamos dizer, objetivo. Mas eu não sabia. E aí eu falava to go. Aí, como as pessoas aqui são muito polites, e a maioria também vem de outros países, eles acabam tendo muita paciência e tentam te ajudar de alguma forma, tentam te entender. Então, porque eu não sabia pedir o sleeve para colocar no copo. Então, tudo isso me deixava muito assim desesperada, mas ao mesmo tempo me impulsionava a estudar mais, a buscar mais, a tentar a passar todas essas dificuldades, entendeu? Porque eu não queria voltar para o Brasil, trabalhar em 3 hospitais e não ter tempo para mim, não ter tempo para minha filha, não ter tempo para nada.
e só para pagar as minhas contas. Eu falei, não, chega, eu não quero mais isso, então vou ter que aprender esse bendito desse inglês. E assim foi. Então eu sempre tinha um plano de tempo. Digamos que em 3 meses eu quero estar nesse nível aqui de inglês. Eu quero estar me expressando melhor, onde as pessoas possam me entender, onde eu possa ir pra rua, comprar minhas coisas, as pessoas, sabe, me comunicar com o mundo. E assim foi feito. Depois de 3 meses eu atingi um certo nível de inglês que eu conseguia me comunicar. Aí estudei mais um pouquinho, aí eu tinha um outro plano, que mais um certo período de tempo eu iria conseguir ir para um hospital e fazer um voluntariado, até mesmo para estar no meio da enfermagem, dos pacientes, e estar falando inglês o tempo todo. E assim foi feito. Eu estudei mais um pouquinho, atingi um nível de inglês onde eu consegui sim ir para um hospital, fazer um voluntariado maneiro, e aprendi muito e ajudei muito nesse voluntariado, porque eu tinha contato direto ali com os pacientes. Eu comecei servindo cafezinho, vendendo biscoitinho, sabe, dando refrigerante, água, sucos para os pacientes. Eu tinha que perguntar o que eles queriam, então eu tinha que gravar o nome de tudo que eu tinha ali no meu cart, no meu carrinho, para poder perguntar às pessoas. Então eu tinha que saber como que é oferecer as coisas para as pessoas de uma forma polite e como agradecer. Eu lembro que tinha um nome de um chá que eu não sabia falar. Eu lembro que uma vez eu tentei falar esse nome desse chá, a pessoa não entendeu. Aí eu tinha uma menina que na época eu tinha um partner, que era um homem que trabalhava comigo, mas nesse dia era uma menina também muito legal, que tinha nascido aqui, inglês perfeito. Então ela me ajudou a pronunciar o nome do tea, Earl Grey. Cara, que saco, sabe? Então essas coisinhas assim, que quando a gente às vezes é adulta, isso te machuca um pouquinho, porque você fala, poxa, por que eu não sei? Mas não, eu não tinha que ir nessa vibe de ficar machucada e nada. Então eu fui assim atingindo patamares, fazendo meu schedule, estudando sozinha em Deus. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Por quê? Quando eu me enjoava de um exercício, eu partia para outra coisa. Eu sempre estava ali elaborando coisas novas que me dessem prazer em estudar. Diferente na escola, que você tem aqueles livros chatos, maçantes, que às vezes você está lá num grupo de alunos, às vezes pessoas até muito mais novas do que você, não estão ali com muita vontade de estudar, sabe? Aquilo ali me irritava. Então eu falei, não, isso não dá pra mim, estudar sozinha é a melhor forma. E assim, gente, foi feito. Todo mundo que me acompanha, eu sempre falo de um site que se chama VAO. VAO é V de vaca, A de amor, O de olho. É o regional, né? Tem gente que fala O. A gente no Rio, a gente fala O. Então, VAO, muito bom. Ali eu tinha vários textos em inglês, principalmente da área da saúde, que eu adorava escutar. Tem sempre que pegar uma coisa que você gosta de escutar ou ler, tá? Sempre pega uma assim, pra te dar prazer. Não leiam lá, tipo, um livro de filosofia que você não entende bulufas, ou de geografia que você não gosta de inglês para você estudar. Você vai ficar cansativo, vai ficar monótono e você não vai conseguir chegar ao final. Então, sempre pega uma coisinha que você gosta de estudar e que vai te dar muito mais prazer, tá bom? Então, eu gostava já, desde essa época, ler coisas relacionadas à saúde. Então, eu ia nesse site, esse site é maravilhoso, porque ele tem um vídeo. São repórteres americanos com inglês perfeito e tem os níveis. Ele fala do básico, intermediário e avançado.
E aí você consegue entender muito bem a fala. E tem o vídeo, tem o texto que você consegue acompanhar e o áudio. Então ali, só nessa brincadeira aí, você consegue treinar o seu listening, o seu writing, o seu reading. Você consegue pegar vários vocabulários e formar uma lista de vocabulários, ou seja, palavras novas que você nunca viu na vida e que você queira aprender. Então você faz uma lista com esses vocabulários, aí ali você vai treinar a sua pronúncia através desses vocabulários. Ali você vai pegar uma palavrinha e vai dizer como que essa palavrinha muda se ela virar adjetivo, como que essa palavrinha muda se ela virar advérbio, e assim vai. Essa palavra aqui é verbo, como é que ela fica numa conjugação se ela, entendeu? Se ela estiver no passado, se ela estiver no presente. Então você ali por si só, você já está estudando várias coisinhas. E a parte do listening, você está escutando o que a pessoa está falando. Eu fazia muito para treinar o meu listening and writing no VOA. É VOA, né? Foi isso que eu falei, VOA, é V de vida, O de olho, A de amor. Uma coisa que eu fazia muito para treinar o meu listening e writing no mesmo tempo, eu deixava o áudio rolar numa frase, que no início é frase, gente. Às vezes nem a frase toda você consegue entender, mas é trabalhinho de formiguinha mesmo. Então eu deixava lá o áudio rolar, escutava uma frase, desligava, tentava, né, pausava, tentava escrever aquilo que eu escutei, e ali eu já estava treinando meu listening e meu writing. E quando eu escutar, eu escrevia o que eu escutava, eu ia checar se eu escrevi exatamente o que eu escutei com o texto. Olha que quanta riqueza de estudos eu estou passando para vocês agora com um simples site. Você pode fazer várias coisas. E assim, outra coisa, fazendo isso, eu vou te falar com todas as letras. Sempre se sinta feliz com qualquer progresso que você tenha na tua vida, tá? Se de repente no início você vai estudar, você não vai sentir nenhum progresso, meu Deus, eu tô... Não, você vai sempre aprender alguma coisa e sempre vibra, sempre fique feliz com o seu progresso, com a sua vitória, com o seu aprendizado. Sempre se presenteie com alguma palavra. Você é capaz, você é bom nisso, você é forte. Sempre vai positivo. É a mesma coisa quando você vai workout, que você vai treinar na academia. Você não precisa se encher de ânimo, de vontade de ir. Você olha pro teu corpo, ou você olha pro corpo de alguém, alguma coisa que te motive a continuar lá a treinar, porque você quer ter o corpo lá da Graciane. Ou você tá malhando, né? Tá workout, tá treinando porque você quer ter o corpo, sei lá, de quem? Alguém que te inspire. A mesma coisa é o inglês. Você vai treinar porque você quer falar bem e você quer conseguir o seu emprego dos sonhos, você quer mudar a sua vida, você quer dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, ou para sua mãe, ou para sua tia, ou para os seus futuros filhos, ou um filho que você venha adotar, não me importa, você tem que ter uma motivação e ir galgando a cada vitória sua, você vai ali se presenteando com palavras positivas, com mais determinação, com mais foco. E outra coisa, você tem que ser muito organização, muito determinado, muito focado, e não pode desistir. Você tem que criar o hábito de estudar. A hora de estudar o inglês tem que ser sagrado. Você tem que sentar ali naquele seu lugarzinho, que é um lugarzinho pré-determinado para você estudar, com seu material, sem celular te atrapalhando, sem
Nada de rede social, sem estar falando com ninguém. Você tem que realmente focar naquilo ali e seguir aquela rotinazinha todos os dias, de preferência de domingo a domingo. Eu aconselho no domingo, ao invés de você estudar massivamente, assista um filmezinho sem um subtitle. Não pega subtitle em português. Eu sei que tem muitos professores que falam assim, não tem problema você traduzir o inglês para o português. Não, tem sim, gente. Por que você vai colocar mais coisa na tua mente e você vai estudar uma língua diferente, você vai ficar traduzindo para o português, você vai colocar mais uma coisa ali para você ter que ficar pensando? Foca no inglês. É a língua nova que você quer aprender. Você não tem que comparar ela com nada. Você tem que deixá-la unicamente ali. Você tem que pegar como se fosse um HD novo que você comprou para colocar no seu computador. Free, não tem nada, tá empty. Vazio, vazio, vazio. Empty, empty, empty. Então você vai encher ele de informações novas. O inglês é um idioma novo para você. Não tem que comparar com o português. Não tem que comparar com nada, porque você vai encher mais o seu HD de informação que você não precisa. O português você já sabe. A estrutura do inglês é diferente. Você vê, a gente fala no português, ai que menino bonito. O adjetivo vem depois do substantivo, do noun, né? Que a gente chama noun em substantivo no inglês. Então, por que você vai aprender nessa estrutura se no inglês a gente fala handsome boy? Na verdade, nem fala beautiful, porque não existe. A gente não fala beautiful para boy, para man. A gente fala handsome. Então, por que você vai aprender errado? Aí depois vai ter mais tempo para você aprender o certo. Não aprende o certo logo. Não fique perdendo tempo querendo traduzir. Não faça isso. Bota tudo fresquinho no seu HD, tá bom? Então, para quem está pensando em estudar sozinho, eu super indico fazer isso. Pelo menos para mim funciona muitíssimo bem. Na verdade, eu não gosto de estudar com outras pessoas. Eu gosto de ir no meu tempo, eu gosto de fazer a minha rotina, eu gosto de criar o meu hábito e fazendo as minhas coisas da minha forma. E foi assim, gente, que eu fiz mas absolutamente todo o processo de enfermagem sozinha e o meu bom Deus. Estudei o inglês com tudo isso que eu tô falando para vocês, com os meus estudos, com as minhas rotinas e, além disso, eu fui um pouco além. Eu fiz todo o processo de enfermagem também sozinha. Principalmente, gente, na minha época, não tinha, hoje ainda não tem muito, né? Mas eu não tinha nenhuma Kelly para me ajudar a fazer nada em relação ao processo de enfermagem, tá? Inglês tudo bem que tinha, só que para a prova do CELBA, que é a prova que eu tenho o curso e que eu tenho ajudado muitas pessoas aí, realmente não tem muitos cursos falando sobre isso, até hoje não tem. Então, eu criei a minha metodologia, eu fiz um curso do CELBA e muita gente está conseguindo passar com o meu curso, correto? Então, por eu já ter passado por tudo isso, e eu sei que é importantíssimo ajudar vocês com o inglês geral, antes mesmo de vocês irem estudar o inglês mais profissional, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Um curso de inglês está sendo providenciado com a minha metodologia, obviamente com a ajuda de um professor canadense e também o meu marido. Meu marido, ele é canadense e, além de ser canadense, ele escreveu livros muito inteligentes e ele trabalha na área de finanças.
tem muito a ver, né, com a inglês, enfim, mas ele é muito esperto, porque já escreveu um livro e ele é muito bom com a fala, com a linguagem. Então ele também está me ajudando muito, além de um professor de inglês canadense, que na verdade foi o meu professor de inglês, que quando eu estava pronta para fazer a minha prova do CELBA, eu o contratei por 1 mês e meio antes da prova para me ajudar na parte do speaking, porque eu ia fazer a prova, né, de enfermeiro, e nessa parte eu precisava realmente ter alguém ali corrigindo, me ajudando a falar um pouco melhor, né, corrigir alguns accents, alguma coisa que talvez possa criar dúvidas na hora do exame. E foi muito bom. E ele está me ajudando na criação desse curso de inglês para vocês. Vai ser, sem sombra de dúvidas, um curso bem acessível. Vai ter várias coisas bacanas para vocês estudarem. Eu vou ensinar vocês lá do iniciozinho mesmo de pronúncia, de sons, porque isso é muito importante, principalmente na prova, quando tem lá uma prova de listening, que aí eles falam lá o nome de alguém e soletram, né? Spelling the name, ou então eles falam o número de telefone ou address, que tem alguns exercícios na prova como esse, e vocês têm que saber, têm que treinar o ouvido de vocês para reconhecer os sons e conseguir escrever na prova. Então, assim, gente, com toda a minha metodologia de que eu estudei e ensinei inglês para mim mesma, esse curso está sendo formado. Então, é aguardar. Mas, então vou aguardar o curso dela, eu não vou estudar. Não, pelo amor de Deus, gente. Tanto material de graça aí no YouTube. Tanta gente boa dando conteúdo de graça aí no YouTube. Vamos começar ontem. É comprar um caderninho. É começar a estudar. É fazer as suas anotações. É praticar o listening. É escutar música. É aprender o inglês com música. É aprender o inglês com movies, com filmes. Agora é a hora, meu povo. Não vamos perder tempo. O Canadá tá aqui, ó, cheio, lotado de oportunidades para vocês. E vocês não podem deixar passar. É hora de correr atrás, né, digamos assim, do prejuízo do que vocês não fizeram um tempo. Vão fazer agora. E não pensem que idade vai, fazer com que vocês não aprendam inglês. Não existe isso. Idade é só números. Estão deixando o povo. É tão bacana aqui, gente. Estão deixando eu estacionar o carro. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Não desanimem, estudem inglês e colam aqui comigo, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar muito vocês. Tem muita coisa para compartilhar. Comecei vindo do mesmo lugar que vocês vieram. E também não falava inglês, e hoje eu tô aqui trabalhando como enfermeira, ajudando pessoas e salvando vidas. E hoje eu tô também querendo que você venha para cá, perca esse medo, deixa essa crença limitante para lá e simbora, partiu o Canadá. Dê uma ativada aqui no sino para você não perder nenhum conteúdo de qualidade. Estarei fazendo vários vídeos aí ao longo da semana, pretendo. Eu sei que a minha vida é corrida, mas esse é o meu foco hoje. Vamos me ajudar a crescer aí no YouTube. Comente aqui se você tem alguma curiosidade, algum tema que você gostaria que eu falasse, que eu aprofundasse. Eu vou correr atrás para vocês. E curte, fica comigo. Estamos juntos, um beijo e até mais.